necessidade de adaptar. Nós temos lá Ezequiel, o profeta Ezequiel, né? Nós somos seres adaptáveis, né? Você tem que ser, né? E hoje nós vamos falar sobre isso, a necessidade de adaptar. Então nós temos o texto aqui, Ezequiel 3, 8 e 9, que fala assim: eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura que a pederneira. Não os temas, pois nem te assuste com o teu rosto, porque são casa rebelde. Pelo fato de Israel agir com teimosia e não escutar as palavras do profeta, Ezequiel teve de adaptar-se a esta realidade. Temos que permitir que Deus nos modele conforme o tipo de necessidade apresentada em cada situação que encontramos. Não podemos ficar presos a um método ou um modo rígido de agir. Ao aproximarmos de um novo e diferente contexto, devemos considerar, né? Antes da gente considerar, eu quero considerar o pastor Rogerinho aqui, que vai passar. Desse jeito. Obrigado, Guilherme. Mas é muito interessante esse texto, apesar dele ser um texto relativamente pequeno, ele traz algumas verdades extremamente relevantes e que devemos realmente considerar. Primeiro é que Ezequiel, ele estava como profeta e como profeta para o seu povo ali na Babilônia, e assim como Ezequiel tinha sido exilado e ele também tinha ido, né, como cativo e exilado para a Babilônia, a mensagem dele era para esse povo que também tinha sido levado cativo e que estava exilado também. E é tão interessante que o povo, mesmo estando exilado, já estando vendo aquilo que Deus tinha profetizado, principalmente através da vida de Jeremias, se cumprindo na vida deles, o povo ainda assim se mantinha um povo duro e de uma cerviz dura e um coração, como o texto diz, empedernido, um coração petrificado. Aí Deus teve que moldar Ezequiel para que Ezequiel pudesse realmente se manter no meio desse povo e pregar a palavra e entregar as visões e as profecias que Deus tinha para esse povo nesse momento. Então, quando o texto diz que ele mesmo endureceu, não é? Interessante isso, né? É o Senhor mesmo. O Senhor é que endureceu. Endureceu. Então, eu imagino que, assim como Jeremias era considerado o chorão e estava chorando em Jerusalém, ali na Babilônia não tinha lugar para um chorão. Aguentar o tranco. Tinha que ser um duro, né? E Deus teve que fazer isso na vida de Ezequiel. Adaptar Ezequiel àquele momento que a nação toda estava vivendo, adaptar Ezequiel à mensagem que ele teria que entregar e para aquele povo. Então, ali não adiantava Ezequiel chorar, lamentar, murmurar, ele teria que realmente pregar uma mensagem de muito confronto, como foi, e ao mesmo tempo uma mensagem de esperança e fé. Assim como Deus endureceu o coração de Faraó, né? Sim. Ou seja, para que a glória do Senhor se manifestasse. É interessante, né? Como que o Senhor mesmo, muitas vezes, ele intervém, né, para que verdadeiramente o povo veja, sinta e também veja a mão do Senhor. E a comparação aqui muito dura, né? A testa como diamante, né? Não tem nada mais duro. Duro do que diamante, é bem forte, né? Diamante é usado para polir todas as outras pedras, então você imagina o quanto corta vidro, ele era né? cortado. Então, importante realmente. Jesus. Amém. Nós temos aqui já algumas participações. A Paz, bom dia. Orem pela minha vida sentimental. Estou com pânico. Não estou trabalhando. Muita dificuldade financeira. Não se identifica.
tá aqui, a Isabel de Belo Horizonte. Isabel, procura lá a Clínica da Alma, tá bom? Quem sabe a gente pode, pela graça do Senhor, te ajudar nessa caminhada, tá bem? Então é só passar, ir direto lá. Se você está tendo dificuldade de sair de casa, peça para alguém ir com você até o nosso endereço ali na Rua Manuel Macedo, número 1324, sempre de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 18 horas, tá bem? Para você poder preencher uma ficha de aconselhamento, ok? Temos aqui a participação do nosso querido Tiagão. Olá, pastores, obrigado pela palavra santa de cada dia. Peço oração para mim, por mim, estou melhorando do desânimo, amém. Estou voltando a ter vontade de fazer as coisas. Forte abraço, Jesus abençoe sempre vocês. Obrigado, Thiago. Deus abençoe você também. É tão gostoso a gente ouvir boas notícias, não é? Graça e paz, pastor, eu sou Azilá e moro em Vilhena, em Rondônia. Eu estive do ladinho aí de Vilhena. Tem uma vaga para concorrer em meu trabalho. Eu tenho o requisito, mas peço oração para Deus me abraçar, se for da vontade dele. Minha irmã, você já está abraçada pelo Senhor, né? É só você entrar de peito aberto mesmo, né? Não quer dizer que essa vaga é sua, mas quer dizer que você precisa entrar como se ela fosse sua, né? E realmente crendo no poder do Senhor, né, que essa porta vai ser aberta para a glória dele, amém? Bom dia, pastores queridos e abençoados. Fiquei sabendo que tem uma irmã orando há 1 ano no monte contra mim e meu esposo. Deus ouve orações contrárias? Somos firmes na presença do Senhor. Não gostaria de me identificar. Abraços, amo vocês em Cristo Jesus. E aí, Rogério? Rogério, a palavra de Deus diz que não há maldição que se estabeleça se não há uma causa. E a gente vai ver isso de uma maneira muito clara no texto, no relato que nós tivemos em Números, quando Balaque ele manda ou até paga para Balaão profetizar e estabelecer contra o povo do Senhor. Então, naquele momento, o que o Senhor disse mais de uma vez? Que não há maldição para aquele que o Senhor abençoa. Então não importa quantas vezes ela vai subir no monte, quantos sacrifícios ela vai fazer, tá certo? Enquanto você estiver se mantendo puro diante do Senhor, a sua casa guardada pelo Senhor, então não vai estabelecer, porque não pode amaldiçoar aquele povo a quem o Senhor já abençoou. Amém. Isso está escrito com todas as letras no livro de Números, nessa experiência que o texto nos dá entre Balaão, Balaque e o povo de Israel. Amém. Agora, uma outra coisa que você pode fazer, já que você já sabe quem é essa pessoa, começa, e o que ela está fazendo, começa a abençoá-la e perdoá-la, que assim você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dela e um dia ela vai cair na realidade e se converter dos seus maus caminhos e arrepender. Então, libera toda a bênção, todo o amor e abençoe e perdoe em nome de Jesus. E também a saudação do pastor Rogério aqui sobre sua casa no Vale Encantamento. Não é? Foi, pronto. Já, ele sabia que você ia ligar, então. Já profetizou na sua vida. Amém. E pronto, no Vale Encantamento. Né? Vamos lá, Guerra. Amém. Nós temos aqui a primeira questão aqui, que é a situação. As circunstâncias dizem se é momento de seguir adiante? É uma pergunta, né? Então quando a gente está avaliando, quando a gente precisa se moldar, tentar entender e avaliar a situação, como ela realmente é, e isso, Guerra, é extremamente importante. Saber exatamente como é a situação. Muitas vezes nós corremos o risco de agirmos de acordo com a primeira notícia que recebemos, de agir no imediatismo, né? Ou receber a primeira informação e formar uma opinião e tomar uma posição diante da primeira informação que nós recebemos. Isso é precipitar.
Então, nós precisamos, na maioria das vezes, olhar e ver como a situação realmente é e se aquele momento é o momento onde nós precisamos continuar caminhando, mudar, sim, né? Até mesmo certeza. mudar as estratégias. E nós vamos ver outros pontos que vão ajudar a entender isso e completar essa ideia, mas é extremamente importante essa avaliação da situação, como ela realmente é, ver as coisas como elas realmente são. E olha, o Senhor Jesus, ele diz que ele pode tirar as escamas dos nossos olhos. Então, Paulo também, quando ora em favor da igreja em Éfeso, ele pede para que os olhos sejam abertos e iluminados, os olhos do nosso coração ou do nosso interior. Sim. Então, isso é extremamente importante. A visão ampla para ver as coisas como elas realmente são, isso é extremamente importante. Amém. DDD 22, aqui pede oração por minha família, amo vocês, obrigado pelo carinho. Nós vamos orar aqui no final do programa. Bom dia, pastores, esse programa é uma bênção para nós. Estou com uma crise terrível de tonteira que sugere labirintite. Já fui em 2 médicos e cada um fala uma coisa. Tenho orado ao amado Espírito Santo e ele não me responde. O que eu devo de fazer? Você já está começando a fazer, né? Está buscando aquilo que está disponível, que é os profissionais da saúde. Mas se eles dizem as coisas encontradas, eu creio que assim, sabe, descansa, ore, busca o Senhor. Se for o caso, vai num terceiro profissional, não é? Para que possa talvez fazer os exames ou solicitar os exames necessários para você poder ficar em paz. É o que você manda aqui para a gente. Fiquem em paz. Então você vai fazer tudo aquilo que está disponível às suas mãos de fazer. Então você vai buscar os profissionais, se for solicitado os exames, você faça os exames e faz a sua parte no sentido de orar e buscar ao Senhor, porque muitas vezes as tonteiras podem ser outras coisas e não só labirintite, pode ser um sinal de estresse, pode ser umas pressões que muitas vezes nós enfrentamos, pode ser questões relacionadas ao tipo de alimentação que você está tendo. Então existe uma gama de situações. Pressão alta. Então o mais importante é você fazer isso. Aquilo que está ao teu dispor diante de você, para você, que você pode e deve fazer. Além disso, estar orando e buscando que Deus verdadeiramente revele o que e por que você está tendo esses sintomas, tá bom? Deixa eu ler mais um aqui. Bom dia, paz do Senhor para todos que estão aí no programa. É a Josiane de Petrópolis. Ô Josiane, um abraço para todos que estão aí em Petrópolis também, viu, querido? Seja abençoada poderosamente no Senhor. Ok? Boa tarde, meu nome é Antônia e sou do Rio de Janeiro. Peço oração, estou com palpitação abdominal devido a um problema na veia aorta. Nós vamos orar aqui no final do programa. Olha, nós temos aqui, agora referente às pessoas. É uma pergunta, elas estão prontas e dispostas a se moverem? Né? Que isso é um problema muito, muito forte. A questão de estar pronto. Não é? Aí, a se mover, a tomar atitude, a caminhar, a prosseguir, a querer, não é? E então, né, eu agora estou disposto a ir em direção ao pastor Rogerinho para ele explicar. Não é? Então fica à vontade. Ô, Guerra, é muito interessante porque uma das coisas que depois que a gente identifica a situação e como realmente ela é avaliar as pessoas que são o recurso humano ou até mesmo, não apenas como recurso humano, mas como aquilo que precisa se mover. Então, nesse caso específico de Ezequiel, as pessoas elas precisavam tomar uma atitude. Não é? E ficou muito evidente pelo texto de que as pessoas, mesmo passando por tudo aquilo que elas estavam passando, elas não queriam mudar, elas não estavam dispostas a ir numa outra direção ou seguir aquilo que elas estavam recebendo
por parte de Deus como sendo uma nova postura. Não apenas uma postura no sentido religioso ou até mesmo espiritual, mas até mesmo uma postura no contexto social. É muito interessante esse momento e essa necessidade de adaptação desse povo. Ele era um povo que foi levado contra a sua vontade para fora do seu país, para um lugar que ele iria ficar, Sim. né? E iria ficar por um tempo que já teria sido determinado, mas que eles não saberiam como isso ia acontecer. Então, era um povo que realmente estava recebendo orientações de Deus, até mesmo para se acostumarem, para orar pela paz daquele lugar, Sim. porque ali eles iam ficar por um tempo, né? E provavelmente por um longo tempo, e a maioria das pessoas que foram levadas para ali cativas, elas não iriam sair dali, porque o cativeiro ele duraria em média de 70 anos. Então, se as pessoas já foram levadas com mais de 30, 40 anos, elas provavelmente não iriam voltar para Jerusalém, então elas teriam que realmente se adaptar ali. E as pessoas muitas vezes ficam olhando aquilo que ficou para trás e esquecem de ver a situação como ela é e não querem se mover na direção de viver bem ali onde Sim, estão. com certeza. Então, isso é algo extremamente importante. Nós, em determinados momentos, temos que viver, e eu costumo dizer isso, não adianta você viver com os pés em um lugar e a cabeça em outro. Você precisa colocar a sua cabeça aonde os seus pés estão. Isso realmente é uma situação extremamente importante nesse processo de adaptação. É uma das coisas que quando a gente trabalha, inclusive preparando pessoas para irem para outro lugar, sim, exercer, né, um chamado em outro lugar, atender um chamado missionário fora da sua cidade ou do seu ambiente, é exatamente essa necessidade dessa adaptação. É viver e indo na direção de viver como o povo vive. Isso é extremamente importante. Né? Como é? Bom dia, abençoados. Uma adaptação aos planos de Deus na minha vida é o mesmo que eu aceitar os planos de Deus para a minha vida? É o Alexandre de Niterói. Rogério, há duas coisas interessantes. Uma é você aceitar, né? E fazer simplesmente por obediência. Claro. Sim. A outra é você aceitar, fazendo em obediência e ser feliz com isso. Né? Eu acho que tem muito a ver com aquilo que eu acabei falando no finalzinho. É viver com a cabeça aonde está os seus pés. Não somente aceitar. Muitas vezes nós aceitamos o plano de Deus, mas não vivemos a potencialidade ou não vivemos na alegria que poderíamos viver por causa do plano de Deus. Que não deixa de ser uma adaptação. Sim. Com Todos certeza. nós precisamos nos adaptar aos novos momentos, às sim, pessoas. Com certeza. Sim, com certeza. As mudanças. Rogério, antes de eu entrar nisso aqui, eu queria mandar para a irmã Nazaré, que toda vez nós mandamos para ela aqui, a Nasa, ela não estava assistindo. Ela falou que perdeu. Hoje eu tenho certeza que você está assistindo, hoje viu, não Nasa? Não pode perder, não. Hoje, para você e para o Jorjão Bigodão, tá? Amém. Nós temos aqui o momento. Esse é o momento certo para transformar as coisas. Né? Existe momento para todas as coisas. Tem um momento que encaixa. Agora, é a questão, né, de adaptar. Nós temos que ver também, será que esse é o momento de Deus para me adaptar, para me encaixar nisso aqui? Porque muitas vezes pode entrar no lugar errado. Eu sempre falo assim, o parafuso, quando ele entra na porca errada, depois só maçarico para tirar. Aliás, dá um trabalho para entrar e muito pior. Pior para sair, só maçarico. É verdade. Ele não sai nem de jeito nenhum.
Agora, ô Guerra, essa questão do momento, ele é extremamente importante porque a nossa tendência Sim. é ir, né? Aí tem a questão da vontade, adaptar a vontade e querer permanecer como está. E há esse momento é o momento de permanecer, é o momento de ir mais para frente ou é o momento de voltar? Inclusive, Rogerinho, foi bom você estar falando isso, porque eu já vi aqui alguns recadinhos para a gente perguntando como saber a vontade de Deus para a minha vida. É para ficar, é para avançar, é para voltar? Né? Então, antes que a gente responda algo que a gente já tem falado assim muitas vezes aqui no programa, porque muitas pessoas têm questionado e perguntado qual é a vontade de Deus para a minha vida, depois eu não sei. Não sei se é tempo de avançar, se é tempo de largar tudo, tempo de arrojar, etc. Então, olha, dê uma pesquisada em programas anteriores que nós já gravamos, inclusive assim, uma semana falando sobre essa questão, já há algum tempo atrás, e você pode pesquisar no site da Rede Super, não é? Clicar ali no De Tudo Um Pouco, Clínica da Alma, ou você vai diretamente no YouTube, digita lá e você vai encontrar vários programas que nós já gravamos sobre essa temática, tá bom? Só para a gente poder avançar no nosso tema, que nós temos vários pontos aqui e a gente poder se deter nisso que nós estamos falando, tá joia? É muito interessante você colocar isso. Eu vou contar a experiência que eu tive. Em 97, 98, Deus falou comigo que Ele queria a minha profissão. E essa seria a oferta que eu daria para Ele. Então, Ele queria que eu entregasse a Ele como oferta a minha vida profissional naquilo que eu estava fazendo. E isso foi muito claro e isso me doeu muito. E isso Ele falou comigo em 98 e eu fui vivendo esse processo pouco a pouco até chegar um ponto em que eu saí completamente da sala de aula, saí do contexto de escola. Então, deixei a matemática, deixei a sala de aula, mas isso foi um tempo. Eu fui aos poucos fazendo, readaptando a minha vida, reorganizando a minha vida, porque eu entendi que Deus não queria que eu fizesse aquilo instantaneamente naquele momento. Simplesmente saísse dali, daquele lugar, daquele culto e pedisse demissão. Eu entendi que esse não era o processo de Deus. E Deus foi caminhando comigo. Agora, eu fui me movendo, aí é que tá. Aí é que tá a questão aqui, né? Fui discernindo a situação, fui me movendo na direção da situação até chegar o momento definitivo onde Deus abriu as portas que tinha que abrir e aí foi um processo de transição, né, dentro dessa visão de adaptação. Então, você vai saber como você deve fazer. Busque ao Senhor que Ele não vai te deixar enganado. Com certeza. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.